nosotros, nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches. Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes e ministros que nos acompanham e também ministros e congregações em diferentes países, também o missionário Miguel Bermúdez Marim, lá na ilha de Margarida, e a congregação do ministro reverendo Jairo Graffi. Uma saudação para o reverendo Jairo Graffi e sua congregação lá na ilha de Margarida, onde se encontra o reverendo missionário Miguel Bermúdez Marim. Deus abençoe a todos aí em Margarida, a ilha onde nasceu o missionário Miguel Bermúdez Marim, e também todos os ministros e as congregações nos diferentes países que estão conectados com esta transmissão. Deus os abençoe e a todos nos abra as Escrituras e o entendimento para entender o programa divino correspondente a este tempo final no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema de escola bíblica do próximo domingo, primeiro Deus, é a revelação de Deus através dos profetas. E hoje, sexta-feira, 3 de fevereiro, temos a introdução, uma curta introdução a este tema que teremos para a escola bíblica do próximo domingo, 5 de fevereiro, deste ano 2017. Vamos ler. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Verso 7, onde diz: Versículo 7, onde diz: Porque não hará nada o Senhor Jeová. Certamente o Senhor Deus não fará. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus abençoe nossas almas com sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, queiram ter a bondade. Temos a forma de Deus falar ao seu povo, mencionada aqui na leitura que tivemos, através de profetas. Por exemplo, temos Israel, ao qual Deus falou através de Moisés, falou a palavra correspondente àquele tempo, e nessa mensagem foi revelada a forma em que Deus o libertaria para cumprir o que havia prometido a Abraão. Lá, em Gênesis, quando esteve falando com Abraão, Deus prometeu no capítulo 15,
versículos 15 de Gênesis, versículo 12 em diante diz: Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. E então disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Aqui nos diz, no versículo 17, posto o sol, houve densas trevas e um fogo fumegante, e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Deus prometeu a Abraão dar toda essa terra, todo este território, sob o pacto estabelecido por Deus com Abraão. E agora, Abraão é também profeta de Deus. É porque ele está vivo em outra dimensão. Aqueles que servem a Deus não morrem, somente passam desta dimensão para outra dimensão, ao paraíso, e continuam vivendo em seus corpos espirituais, que é o espírito da pessoa, no qual continua vivendo depois que termina a sua vida terrena no corpo de carne. Os profetas de Deus são caracterizados porque vêm com as duas consciências juntas. E ao vir com as duas consciências juntas, estando acordados, podem ver na dimensão espiritual, ouvir e falar. Deus fala aos seus profetas seu programa correspondente ao tempo em que vivem, e também o programa divino que realizará mais adiante. E essas são profecias divinas. E neles está o Espírito de Deus para falar ao seu povo em cada etapa do programa divino. Existem profetas menores e profetas maiores, mas ambos têm as duas consciências juntas. Profetas maiores e profetas menores. Os menores são aqueles que correspondem a eras, e os maiores são aqueles que correspondem a dispensações. Existem somente 7 profetas dispensacionais. Estes são os profetas maiores que há.
na Escritura. Adán Adão es uno é um y e viene después de Adán, depois de Adão vem viene Noé, Sete, vem Noé, viene Abraham, vem Abraão, viene Moisés, vem Moisés, viene Jesús vem Jesus y nos falta el último, e nos falta o que es último, con el cual que é se com o sella el qual programa divino correspondiente al tiempo. é selado o programa divino correspondente ao tempo final e La dispensación de los reinos, se abre a dispensação do reino la para introducción de los reinos de Dios, a introdução do reino de Deus, llamado también reino chamada também de reino de Davi, con el trono de David siendo ocupado com o trono de Davi sendo por el ocupado Hijo del hombre, pelo Filho do Homem, un Salomón, por um Salomão. David Um Salomão, um Davi. está representado ahí Está representado en la Escritura. aí Recuerden que na Escritura. Lembrem que el trono de Dios o trono de Deus está en el cielo, está no céu, pero el trono de Dios en mas la o tierra trono es de el Deus na trono terra é o trono de David. de Davi. Y el reino de Dios terrenal es E o el reino de trono Deus terreno também é chamado de o reino de de Davi. eso vamos a hablar. Disso vamos falar Pasado depois, el próximo domingo, el otro no domingo, próximo domingo, o outro domingo mais para cima, vamos falar do reino de David. de Davi. Para esta noche solamente Para essa noite es la somente introducción de la revelación de é Dios a introdução por medio de los profetas. da revelação de Deus através Esta dos es la única profetas. forma que la humanidad puede saber. Essa é a única forma em que a humanidade pode saber o que Ha de venir há de la vir raza humana, à raça humana tiempo en el cual actuamos como fue, no tempo no qual atuamos, como foi em tempos passados. no hará nada el Señor sin que Porque se revele. não fará nada o Senhor, El Señor não fará nada o Senhor Deus, secretos, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, seus por eso profetas. usted encuentra Por isso vocês encontram que que han aparecido diferentes apareceram personas diferentes pessoas a las cuales Dios às quais Deus le ha revelado su palabra para el día revelou sua palavra para o que dia han vivido. em que eles Y esa viveram. ha sido la palabra de Dios E isso foi a palavra de Deus para cada tiempo. cada tempo. En Zacarías capítulo 7 Em Zacarias capítulo 7, también tenemos também temos una explicación uma explicação sencilla de lo que es un profeta. simples do que é um profeta. Capítulo 7 de Zacarías, versos Capítulo 7 de Zacarias, versículos 11 ao 12 diz: Eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. la palabra que Dios enviaba A palavra que Deus a su enviava pueblo, ao seu povo, como lo hacía por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, como fazia através do seu Espírito, o Espírito Santo, através dos profetas. a ellos es que A eles é no que viene y vendrá veio, toda revelación vem e divina virá para toda a revelação divina para seu povo que vive en la tierra. que vive na Nos terra. encontramos que la Biblia Por isso nós encontramos que na viene de Bíblia parte de Dios y por medio del Espíritu de Dios. vem da parte de Deus através do Espírito de Deus, através dos homens ungidos Dios que enviado. Deus enviou. Hay otro lugar Tem outro lugar
Hay otro pasaje muy importante Tem outra passagem muito importante que nos habla que nos fala de cómo viene la revelación de Dios. de como vem a revelação de Deus. Capítulo 2, de 1 aos Coríntios, Verso 9 en adelante dice: versículo 9 em diante "Antes diz: bien, como está escrito, Mas, como está escrito, cosa que ojo no vio, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu corazón de hombre, e não subiram ao las que coração do Dios ha homem, preparado, são as que Deus preparou para os que o amam. pero Dios nos las reveló a Mas nosotros Deus nos revelou pelo seu Espírito. todo lo escudriña, O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? así tampoco nadie conocía las Assim cosas de também Dios, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino Mas el nós não Espíritu que recebemos o proviene de Dios, Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. cosas de Dios. As coisas de Deus, Solamente las somente as conhece conoce el Espíritu de o Dios. Espírito de Deus. Y E, por consiguiente consequentemente, las revela as revela al pueblo ao povo el Espíritu de Dios, o Espírito de Deus, a los aos profetas, para, por medio de los profetas, através dos profetas, comunicá-lo ao povo de Deus, en el pacto vigente que donde está no pacto vigente, onde está esse profeta mensageiro de Deus. hemos visto la forma Vimos que viene la a forma em que a revelação divina vem para o povo, de edad en edad. de era em era. Cuando envía un mensajero para una edad, Quando envia um mensageiro para uma era, es é para que el mensaje de esa edad que a mensagem dessa era lo hable, o fale, lo recuerde o recorde al pueblo. ao povo. Su tema principal Seu es tema hablar principal acerca é del falar sobre a mensagem de esa edad. dessa era. Y el mensaje de esa edad E a también mensagem dessa era provém del mensaje da mensagem y de la para dispensación e da que está dispensação viviendo que esa edad. essa era está vivendo. O sea que el mensaje Ou de seja, la edad que a mensagem de cada era gira ao redor da mensagem da dispensação onde vem un mensajero um de mensageiro edad. de uma era. Ahora el mensaje para una dispensación Agora, a mensagem para uma dispensação por medio de un não mensajero vem de una edad, tiene que ser por medio de un através mensajero de um mensageiro de uma era. Tem que ser através de um mensageiro dispensacional, siete. dos quais somente existem 7. Y estamos en el tiempo en E donde estamos no tempo onde que surgir tem que surgir la dispensación del reino o mensageiro da dispensação do reino, com a mensagem do evangelho do reino, al reino milenial, para a introdução ao reino milenial, para o qual el próximo domingo, pasado mañana, o próximo domingo, depois de amanhã, con ustedes nuevamente, estarei com vocês novamente para entrar de lleno en el tema, entrar em cheio no tema, por medio de los a revelação de Deus através dos profetas de Deus. Ore mucho por esa Orem muito del por essa próximo atividade do próximo domingo, domingo, para que Dios nos dé para que todo Deus lo nos dê tudo o máximo que podamos que llevar, pudermos suportar, que pudermos receber e que nos abra o entendimento y las e as escrituras correspondentes a este tempo final. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Se Salvador, alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer esses momentos e estaremos orando, oraremos por você para que Cristo receba em seu reino, sangre le limpie de todo o pecado, perdoe e com seu sangue o limpe de todo pecado e bautice con el Espíritu o Santo batize y produzca com o en usted Espírito Santo el nuevo e nacimiento produz em que se ha você añadido o novo nascimento, e assim seja acrescentada a igreja do Senhor Jesus Cristo, en la forma. que é o reino de Deus na forma espiritual. Vamos a pedir que
pasen a la frente. Vamos pedir que passem à frente aqueles que ainda não receberam a Cristo para que possam receber. E em cada país também podem passar à frente todos aqueles que não receberam a Cristo para que recebam a Cristo como único e suficiente Salvador. Recordando que estamos no final da dispensação da graça e se encerrará em breve quando entrar até o último Filho de Deus, escolhido de Deus, ao corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Vamos dar a oportunidade àqueles que estão em outros países também, para que venham aos pés de Cristo se ainda não o fizeram. Vamos estar em pé para orar pelas pessoas que estão recebendo a Cristo em diferentes países, nesta ocasião. Pai nosso que estás nos céus, bendito o teu nome para sempre. Viemos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-os em Teu reino. Te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo essa oração que farei por cada um de vocês que vieram aos pés de Cristo e estão vindo nas diferentes nações. Repitam comigo essa oração. Senhor Jesus Cristo, venho a Ti, Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Reconheço que não há outro nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. Reconheço Teu sacrifício na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Escutei a pregação de Teu Evangelho e nasceu Tua fé em meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Te rogo, perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpe de todo pecado. E me batize com Espírito Santo e fogo, depois que eu for batizado em água em Teu nome. E produz em mim, Senhor, o novo nascimento. Quero viver em Teu reino, quero entrar em Teu reino, quero viver eternamente contigo em Teu reino. Senhor, dou testemunho público da minha fé em Ti e de Tua fé em mim. E Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Me recebe em Teu reino. Te rogo em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, aqueles que estão nos diferentes países que receberam a Cristo nessa ocasião como Salvador, perguntarão: quando podem me batizar? Como vocês crerem em Cristo como Salvador, bem podem ser batizados nestes momentos e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. O batismo em água é tipológico. Quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando o ministro submerge nas águas batismais e está sendo sepultado tipologicamente, e quando é levantado das águas batismais e está ressuscitando a uma nova vida.
a vida eterna com Cristo, nosso Salvador. Por isso é tão importante o batismo em água para todos aqueles que recebem a Cristo como único e suficiente Salvador. É tão importante que o próprio Cristo foi batizado por João Batista. E João não queria batizá-lo. Quando vê que Jesus entrou no rio e quando correspondeu a sua vez, aí estava diante de João Batista que estava batizando as pessoas que vinham arrependidas. E disse a Jesus: eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim. E não queria batizá-lo. Jesus disse: nos convém cumprir toda a justiça. E então o batizou. E depois, quando Cristo envia os seus discípulos a pregar, depois que Cristo já tinha ressuscitado, em São Marcos capítulo 16, versículos 14 ao 16, diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. É Cristo quem ordenou que todos aqueles que escutassem o Evangelho sendo pregado e crescem, fossem batizados em água. E, então, Cristo enviará o Espírito Santo sobre eles e produzirá um novo nascimento nessas pessoas. E assim é acrescentado a Igreja do Senhor Jesus Cristo, assim é a forma em que a Igreja do Senhor Jesus Cristo veio crescendo de era em era, de século em século, até este tempo final, onde já estão no paraíso, na sexta dimensão, milhões de crentes em Cristo que já partiram em eras passadas. Mas restou um grupo de crentes ainda, de crentes na parte alta da dispensação da graça, que subiram à era mais importante de todas, porque é a era onde as promessas da vinda do Senhor e da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação dos vivos e o rapto ou arrebatamento da igreja ocorrerá. E como sabemos que ocorrerá em nosso tempo, em nossa era? Porque não aconteceu nas eras passadas. Por lógica, já se sabe que não é para as eras passadas o cumprimento da ressurreição, mas para a era de pedra angular, era paralela à era de pedra angular na qual Jesus veio 2000 anos atrás. Vamos estar preparados também para a atividade, a escola bíblica do próximo domingo de escola bíblica, para que Deus nos dê sua palavra aberta e nos abra o entendimento para compreender e crescer assim espiritualmente no conhecimento de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês. Nesta ocasião, deixo o ministro correspondente em cada país e em cada congregação para que indique às pessoas como fazer para serem batizadas em água no nome do Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos faziam. E aqui deixo o reverendo José Benjamin Pérez na continuação para finalizar nossa atividade desta ocasião.
Que Deus os abençoe e os guarde. Continuem todos passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.